Boa noite, gente. Boa noite. Iniciaremos neste momento mais uma webinária na nossa casa, um grupo de estudo da doutrina espírita Eurípides Passador. Hoje, com o nosso irmão Adilson Trindade, o qual convido à tribuna, que nos trará uma reflexão sobre a parábola do bom samaritano. Meu amigo, seja bem-vindo a essa casa. Bom? Vamos fazer a nossa oração inicial, pedindo ao Divino Mestre que nos conceda paz, harmonia, amor e caridade. Pai, que estás nos céus, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no plano espiritual. E o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos para mal de todos os males. Pois só em ti reina o poder e a glória. Então agora, com nosso irmão Adilson, uma reflexão sobre a parábola do bom samaritano. Com você, meu amigo. Assim, você tem até 8h10. Ok? Meus irmãos, boa noite. Boa noite. Que Jesus Cristo nos abençoe. Ilumine a nossa estrada, essa estrada mental, para que nós possamos absorvermos esses ensinamentos tão claros que a doutrina espírita traz para nós. E ao assim fazê-lo, nós tenhamos a oportunidade de pô-las em prática. Porque a teoria é fácil de nós aprendermos, porque temos os livros, nós temos o Pentateuco da doutrina espírita, e que esses amigos espirituais trazem para nós os ensinamentos, e que para uns é inteligíveis, algumas mensagens, mas para muitos nós absorvemos com certa facilidade. Mas a importância de tudo isso é a sua praticidade. É na hora de externar esses ensinamentos de Jesus. É na hora de nós demonstrarmos que realmente aprendemos com Cristo, o grande mestre da humanidade. Eu gostaria de começar falando a respeito de um homem, um empresário nigeriano, bilionário, um homem jovem, 60 anos, nascido no dia 4 de novembro de 1962, casado, pai de 3 filhos. Mas certa vez ele foi entrevistado por uma rádio na localidade de onde ele residia, onde o interlocutor perguntava para ele o que é que ele se lembrava, do que é que o senhor se lembra, de que momento o senhor se tornou o homem mais feliz da vida. Então ele pensou refletidamente sobre sua vida e disse que ele havia passado por 4 estágios na vida, cujos estágios ele acreditava ser, uma vez conquistado, ser feliz. Todos nós almejamos a felicidade, tantos se ufanam atrás dessa conquista e acredita que a felicidade está na conquista da posse material. E assim foi ele, quando ele disse que o primeiro estágio da sua vida foi acumular riquezas e meios. E ele conseguiu. Mas ainda assim, ele havendo conquistado e acumulado as riquezas e os meios de fazer com que isso aumentasse, ele não se sentiu feliz. Isso denota que a riqueza não é
o que faz a criatura humana ser feliz. Então, ele, observando isso, ele pensou numa segunda etapa da sua vida. Ele queria ser feliz. Então, nesse segundo momento, ele pensou em coleta de objetos de valores. Ele tinha dinheiro, bilionário. O seu nome é Femi Ortega. Aí ele pensou em fazer com que essa coleta ou essa seleção de obras de arte, objetos de valores, levasse-o à felicidade. Ele não conseguiu. Isso me levou à história de Zaqueu, porque Zaqueu, aquele publicano da história evangélica, ele era um homem muito rico, mas ele não era feliz. Coletor de impostos, ele era altamente detestado por aqueles que eram obrigados a pagar os impostos. Embora ele conseguisse esse poder num leilão de asta pública. Então, ele conta a história, o Zaqueu procurava fazer-se feliz, enchendo o seu palácio de obras de arte caríssimas, mas ele não era feliz. E quando eu li a respeito de Femi Ortega, eu me lembrei de Zaqueu. Em não se sentindo feliz, ele pensou numa nova etapa. Porque a criatura humana é assim, ela elege um sonho, uma meta, uma vez alcançada, ele busca outra. Mas é um desafio constante que existe na vida de toda criatura humana. E nós somos levados, movidos a esses desafios. Senão a vida não vai fazer sentido, nós vamos ficar estagnados. E não vamos conseguir evoluir. Ele pensou numa terceira etapa da sua vida, foi quando ele conseguiu obter 95% do fornecimento de diesel na Nigéria e na África. Imaginemos nós, esses dois países, um cidadão, uma pessoa, conseguir deter o fornecimento de 95% do diesel, mas ele ainda assim se sentiu vazio. Não era isso que ele buscava para ser feliz. Ele queria ser feliz, mas acreditava então que a luta seria grande. Ele conseguiu também se transformar no maior proprietário de navios da África e da Ásia. Tudo ele tinha. Ainda tem, está na Nigéria. Isso é novo. Mas ele, não se sentindo feliz, certa vez foi procurado por um amigo que pediu a ele para que ele colaborasse com uma casa de caridade, uma espécie de orfanato que estava necessitando de ajuda. Ali tinha em torno de 200 crianças. Então aquele amigo o procurou para que ele comprasse para aquelas crianças as cadeiras de roda. Em torno de 200 cadeiras de roda. Ele disse que fez isso imediatamente. Comprou as cadeiras de roda. Mas o amigo o desafiou para que ele não, já uma vez comprada as cadeiras de roda, que ele fosse levar, entregar, inclusive, pessoalmente. Ele disse que ele se preparou para fazer isso. Uma vez preparado, ele foi fazer a entrega dessas cadeiras de roda àquelas crianças com deficiência. E ele entregou com suas próprias mãos, uma a uma. E ele disse que via o brilho nos olhos daquelas crianças irradiando felicidade. Isso o tocou profundamente. E quando ele pôde observar todas elas sentadas nas suas cadeiras, numa euforia, numa alegria ímpar, onde eles se moviam de um lado para outro, felizes da vida, brincando, como se todos coletivamente tivessem ganho o maior prêmio da vida. E ele ficou feliz.
ficou feliz. Ele disse que sentiu uma alegria real e ficou embevecido ao olhar aquelas crianças que corriam de um lado para outro, puxando, empurrando sua cadeira com as mãos. Ele não se conteve de emoção. Quando ele ia saindo, ele sentiu que uma criança agarrou as suas pernas com as mãos. Ele olhou para aquela criança e tentou tirar as suas pernas das mãos daquela criança com uma certa suavidade, para não o machucar. Mas quando ele tentou fazer isso, o menino agarrou com mais força ainda. Ele olhou para aquela criança e se abaixou e ficou do tamanho dele. E perguntou: meu filho, você precisa de mais alguma coisa? Diz que o menino olhou para ele e disse: eu quero te olhar nos seus olhos, para quando eu chegar no céu e eu te encontrar, eu te agradecer outra vez. Ele disse que naquele instante a sua vida se transformou. Ele entendeu que a vida tinha um outro sentido, e não aquele que ele tanto buscava, da conquista dos bens materiais. Aí ele deixou uma pergunta: como você será lembrado quando chegar do outro lado? E deixou essa interrogação que eu tomei para mim. Porque quando nós chegarmos do outro lado, como seremos lembrados? Pelos que ficam, ou que ficarem, e aqueles que nos antecederam na viagem, os nossos afetos e desafetos. Como nós gostaremos de ser lembrados? Eu me recordo que conta a história de que Bezerra de Menezes, quando chegou no mundo espiritual, o povo gritava o seu nome: Bezerra, Bezerra. E ele perguntou à irmã, se não me engano, o que é isso? Ela disse: é o povo que veio lhe homenagear. Chegue na sacada. E quando ele olhou, o povo gritava o seu nome, o aplaudia. E quem são eles? Eles são todos aqueles a que você beneficiou, que nem sequer procurou saber nada. Ele disse que ali eu percebi o quão pouco eu havia feito por tanto quanto estava recebendo. Meus amigos, essa história de família até dólar toca profundamente a cada um de nós, porque não é a riqueza, não é a conquista dos bens materiais, não são os títulos de nobreza que vão fazer com que o homem seja feliz. É preciso que haja simplicidade, é preciso que haja humildade no coração do homem, é preciso que haja caridade, conforme disse Paulo o apóstolo. Fora da caridade não há salvação. Mas viemos falar sobre o bom samaritano, que Allan Kardec insertou no Evangelho, no capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. E nós vamos encontrar este tema quando Jesus é procurado por um doutor da lei, que o interroga e diz, o evangelista Lucas, no capítulo 10, versículo 25 a 37, que o doutor da lei fez uma pergunta a Jesus Cristo, tentando-o. Bom, sendo ele doutor da lei, nós acreditamos que ele sabia tudo sobre ele. Porque ele quis tentar Jesus, provocar uma discussão, algo assim, um desentendimento,
expor Jesus naturalmente a uma situação vergonhosa, mas ele esqueceu de uma coisa. Ele se dirigiu ao grande governador espiritual do planeta Terra, que ele tentou subestimar. Quando o evangelista conta que ele perguntou a Jesus: Mestre, o que eu faço? O que é preciso que eu faça para, com minhas palavras, herdar o reino dos céus? Mas o senhor Haroldo Dutra Dias vai nos dizer que essa história começa no capítulo 9 do Evangelho de Lucas. Quando Jesus diz a seus discípulos, prevendo a festa de Jerusalém, onde ele deveria ou seria crucificado, ele pede aos seus discípulos que sigam, mas que ele precisava ir através de Samaria e distribuiu àqueles seus discípulos para que eles fossem atender mais pessoas. E naturalmente procurando um caminho onde ele deveria seguir para chegar até Jerusalém, mas essa caminhada é longa. Ele queria passar por Samaria, um lugar pedregoso, áspero, e ele levaria muito tempo. Observemos que naquela época não havia meio de transporte para que Jesus pudesse se locomover com seus discípulos, com seus apóstolos. Então, saindo na frente, chega um momento em que João foi negado a hospedagem, porque era praxe na época se hospedar os viajantes. Mas os samaritanos eram inimigos dos judeus. Independente disso, os judeus, que eram Jesus e os seus seguidores, eles estavam indo para Jerusalém. Como é que eles iriam então se hospedar em Samaria? Negaram. Ao que João volta e diz a Jesus: Mestre, eles negaram a hospedagem. Queres que eu peça ao Senhor para que mande o fogo para dizimar os judeus? Está lá no Evangelho. E que Jesus diz a ele: não, João, o Filho do Homem veio para salvar, não veio para destruir. Mas aquele doutor da lei, quando busca tentar Jesus, Jesus pergunta a ele, responde com duas perguntas, porque já se diz que sábio é aquele que responde a uma pergunta com outra pergunta. O que eu hei de fazer para conquistar os reinos celestes? Jesus perguntou a ele: o que é que está escrito na lei? Primeira pergunta: como leis? Como lê? Como é que você entende que está escrito na lei? Fez duas perguntas. Ele conhecia, né, toda a lei. Ele era um doutor da lei que ensinava nas sinagogas, ele ensinava nos templos, diariamente. Como se diz, ele sabia toda a lei de cor e salteado. E ele disse a Jesus: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, e o próximo conhecimento. É o que está no Evangelho. No Evangelho de Lucas. Aí Jesus disse: muito bem, disseste bem, faze isso e viverás. Se ele sabia, né? Era só ele fazer, era só ele praticar. É aquilo que nós dizemos. O conhecimento do Evangelho a gente facilmente adquire, porque, pelo que eu sei, geralmente, os simples espíritas têm os seus grupos de estudo. Só en passant, como diz o francês, eu vou dizer aos senhores que eu participo de 4 grupos de estudo durante a semana.
Eu gostaria até de participar também do daqui, Muito bem, será que mas sim? não consigo porque são dias em que eu estou também, né, estudando em outro grupo, quando eu tiver oportunidade. Então, é a teoria, mas nós só podemos praticar aquilo que a gente conhece. Para conhecer, você tem que saber. Por isso a doutrina espírita é ciência, a gente tem que saber, tem que estudar. Já se diz que é a doutrina que mais estuda. E olha que você precisa estudar, estudar e estudar. Então ele disse, mas quem é o meu próximo? Ora, ele tinha dificuldade de saber quem era o seu próximo. Será que ele tinha mesmo? E quem é o meu próximo? Bom, à época, próximo para eles seriam os seus cômpares. Seriam aqueles que estivessem com eles no mesmo grupo, vamos chamar de grupo. Os familiares, os colegas, os próximos íntimos, esses eram seus próximos. Os demais não eram próximos. Bom, ele faz parte da minha religião, então não é meu próximo, não é meu irmão. Né? Ele torce pelo time que eu torço? Não, então não é meu inimigo. Eu fico observando que as pessoas não observam os outros como adversários, mas como inimigos. E a gente vê isso, né, nessa nossa vida de relação entre as duas grandes torcidas de futebol daqui dessa minha terra, onde um torce pela derrota do outro. Mas são os dois representantes do nosso futebol, mas é isso. Um é inimigo do outro, não vê como adversário. Então nós vamos observar que ele, o doutor da lei, tinha dificuldade de entendimento a respeito de quem era o seu próximo. Jesus Cristo maravilhosamente narra para ele a parábola do bom samaritano. E ele, no final nós vamos observar quando Jesus pergunta a ele quem é o próximo, ele não vai dizer que era o samaritano. Por quê? Porque os samaritanos eram inimigos dos judeus. Embora anos, milhares de anos antes de Jesus, eles fizessem parte da mesma tribo, da tribo das 12 tribos de Israel. Mas com o cisma eles separaram e ao sul foi a tribo de Judá e de Benjamim. E as 10 outras tribos foram para o norte, que era a tribo dos samaritanos. Eram os samaritanos. E olha, a briga, a animosidade entre eles era tão grande que os samaritanos construíram um templo em Samaria para que os samaritanos não fossem até Israel, a Jerusalém, né, para orar, porque eles disseram que Deus só se apresentava no templo lá de Samaria. Há quem diga que havia brigas muito sérias e até mortes de uma tribo de um grupo de samaritanos contra os judeus e de judeus contra os samaritanos. Mas Jesus narra para ele essa maravilhosa história onde nós vamos encontrar material para estudo muito vasto. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. É assim que ele diz. Jerusalém era cidade religiosa, né? E Jericó era cidade de comércio, de câmbio, de efervescência, da materialidade. Então, quando ele diz que descia um homem de Jerusalém para Jericó, este homem foi assaltado, agredido, ferido e abandonado semi-morto e semi-desnudo.
abandonaram ele ao pó, e os salteadores foram embora. Jesus está narrando essa história para dar uma resposta ao doutor Maria. Pelo mesmo caminho, olha como ele diz, pelo mesmo caminho descia um sacerdote. Descia também da cidade religiosa. Pelo mesmo caminho. Mas quando ele observou aquele homem caído no pó, ferido, semiconsciente ou inconsciente, desnudo, o que foi que o sacerdote fez? Que conta Jesus na história? Passou distante. Como ele diz, passou de largo. Descia também pelo mesmo caminho um levita. Foi? Que o levita era considerado um sacerdote da tribo de Levi. E nós vamos encontrar a informação que ele era como um diácono, que cuidava das coisas do templo e também conhecia a respeito da religiosidade e praticava. Mas ele, vendo aquele homem caído na sarjeta, também passou distante. Impressionante. Nós vamos observar que esses quadros parecem que, transportados para os dias de hoje, é provável que nós venhamos testemunhar esse fato. Olha que Jesus faz uma narrativa, ele cria, ele historicia um quadro. Eu conheci um homem em Brasília chamado José Jorge, no primeiro Congresso Espírita Mundial. E ele dizia que ele não admitia um palestrante de uma casa espírita que não contasse um caso. Porque o maior contador de caso, dizia ele, é Jesus. E Jesus tem vários casos, as parábolas. Né? Então, Jesus, nessa parábola, vai dizer àquele doutor da lei que passava pelo caminho, por ali passava. Olha, esse homem não descia de Jerusalém, ele era samaritano. Ele passava por aquele lugar. E tocado, tomado de íntima compaixão, ele socorreu aquele homem. De que forma? Ele abaixou-se, limpou as feridas, untou-lhe com óleo vinho, naturalmente levou um tempo enorme socorrendo aquele homem, não procurou identificá-lo, quem era ele, onde vinha, era um samaritano, uma pessoa indefinida. Desculpe, era um homem, né, que estava ali caído, que ele não procurou identificar. Então ele vai observar aquela criatura e depois que ele o socorreu no mesmo lugar, ele colocou na sua montaria e levou para uma estalagem. E lá ele ainda continuou cuidando daquele homem. E no dia seguinte, quando ele saiu, ele deixou 2 dinheiros e entregou ao dono da estalagem, ao estalajadeiro, dizendo: o que de tudo que despenderes, o que ultrapassar desse dinheiro, eu lhe restituirei na vida. Ele estava ali sendo demonstrado, Jesus na sua história conta, que aquele homem deu toda a assistência necessária ao homem caído que ele não conhecia, não procurou saber quem era. Ele não apenas socorreu e foi embora. Ele socorreu aquele homem e botou na sua montaria e levou para uma hospedaria. Ele, além de o socorrer de imediato, continuou dando-lhe assistência e prometeu que ainda voltaria para saber de como ficou aquele homem.
e foi embora. E aí Jesus pergunta ao doutor da lei: para você, qual foi o próximo daquele homem? Eu imagino a vergonha do doutor da lei. Porque desceu de Jerusalém um sacerdote, um levita, né, conhecedor de homens religiosos, e que abandonou aquele homem lá, não quis nem saber. Mas quem foi que socorreu aquele homem caído? Um inimigo do doutor da lei, um inimigo dos judeus, o samaritano. A gente imagina também que João, o evangelista, que fora a Samaria para preparar lugar para que Jesus fosse passar para ir a Jerusalém, ouvindo Jesus dizer que em Samaria tinha pessoas boas, a ponto de socorrer o seu próximo, ele deve ter ficado também envergonhado. Eu imagino como empalideceu o doutor da lei e como ficou também pálido o evangelista quando Jesus grandiosamente faz essa narrativa para dizer que todos nós temos valores, que é preciso que nós estendamos as nossas mãos para socorrer os nossos irmãos que estão caídos. Meus aplausos a esta casa que está sempre socorrendo as pessoas em situação de rua, que estão levando a luz do Evangelho. Não é só o conforto material, não é somente o agasalho, não é somente o alimento para fortalecer o corpo físico, para dar sustentabilidade àquele corpo para enfrentar as intempéries da vida. O frio de Itapuã, a ventania como eu vi hoje vindo de lá, leva também o conforto espiritual, o consolo e leva a esperança. Parabéns para você, meus aplausos. Aí Jesus termina dizendo ao doutor da lei: faze isto, e pergunta: para você, qual foi aquele mais próximo do homem caído? Ele olha para Jesus, envergonhado. Ele não diz que foi o samaritano, porque ele poderia simplesmente dizer foi o samaritano, porque foi o personagem socorrista da história. Mas o que foi que ele disse? Aquele que o socorreu, aquele que sentiu mais compaixão daquele homem. Aí Jesus disse o quê? Vai e faz. Deu a ele a chave para que ele conquistasse conforme ele queria, foi um questionamento dele, né? Queria para herdar a vida eterna. O que é que a gente apreende daí? A caridade. Mas a caridade não é um simples gesto de nós doarmos algo, um objeto, um dinheiro. Não. Existem muitas obras sociais aí que ajudam as pessoas. E não é caridade. É apenas um ato social. A caridade é como diz Paulo na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, que tem 13 versículos, que ele fala, né, de transportar as montanhas, que ele fala que ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, eu nada sei. Se eu tiver fé do tamanho suficiente para transportar montanha, se eu não tiver caridade, eu nada fiz. Então é a caridade. E o que é a caridade? É o amor em movimento. É o amor que a gente coloca
naquilo que a gente faz. Não é apenas dar, não é apenas fazer, é também doar-se. Eu fiz uma anotação aqui de uma coisa que eu vi hoje, no momento em que eu estava fazendo um estudo, quando um cidadão diz: vós pouco dás, quando dás de vossas posses. O que é que ele está dizendo? Se nós tirarmos das nossas posses para fazermos as doações, nós estamos dando, quem diz isso é Calil Gibran. Mas ele diz: vós muito dais, quando derdes de vós mesmos. O que a mão no bolso muitas vezes dá? Alguma coisa faz. Mas você se doar, você se dar, se entregar, conforme nesta parábola que Jesus conta do bom samaritano, aquele homem se entregou, se doou completamente. Quem seria este samaritano? Pode ser qualquer um de nós. Um samaritano, uma pessoa indefinida, mas o sacerdote e o levita não. Um samaritano pode ser qualquer um de nós. E o homem caído também pode ser qualquer um de nós, necessitados de uma ajuda, de uma assistência, que muitas vezes não precisa estar jogado na sarjeta, desnudos, feridos, para que estejamos em necessidade. É preciso que nós busquemos olhar a criatura, não só com aqueles olhares críticos. Eu me lembro de uma passagem em que Francisco Cândido Xavier estava entregando alimentos e a fila era enorme, mas um dos seus auxiliares chegou perto dele e disse: Chico, aquela mulher que está ali na fila, olha aquela tal, e identificou. O Chico disse: sim. Ele disse: ela não precisa, ela tem tudo, ela não precisa estar aqui na fila para receber. Não dê. Ele disse: ó, mas quanta humildade ela tem. Porque ele viu os olhos do bom coração. Como disse Jesus, se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Chico viu com os olhos do coração e não com os olhos da reprimenda, da crítica. Porque muitos somos assim, ou melhor, muitas pessoas ainda estão assim. Para fazer o bem, alguém precisamos observar se ela realmente merece. Mas não é o merecimento julgado por nós, que nós também estamos nessa mesma linha de julgamento. Mas é aquela doação que você faz com todo o seu coração, com todo o seu amor. A parábola do bom samaritano está para nós essa reflexão. Ela vem trazer o ensinamento da caridade. Por fim, meus irmãos, há alguns anos, o Sr. Klaus e a senhora Beth, casados há 17 anos, houveram por bem separar-se. E assim fizeram. Aquele homem, o Klaus, casou-se de novo. E 4 anos depois dele casado, ele ficou enfermo, pegou uma moléstia que agrediu terrivelmente os seus rins, e ele foi levado a fazer hemodiálise 2 vezes na semana, 4 horas consecutivas na frente daquela máquina. A sua nova esposa conheceu Beth numa das suas viagens pelo caminho
E então Beth, quando soube que aquela jovem Ana era a nova esposa de Caos, procurou saber como ele estava. Então ela disse que ele estava mal, precisando urgentemente de fazer uma cirurgia, um transplante, que ele não podia demorar muito, senão ele viria a óbito. Ela se sentiu tão tocada que disse: eu vou lá fazer exame para ver se eu posso doar. Aí a nova esposa disse: se você fará isso, sim, eu vou fazer. Olhem que a luta tinha sido grande, buscando doador, botando informação, buscando a família toda na rua, procurando doador, e não conseguiram. Quando Beth foi lá fazer os exames, positivo. Então ela acabou doando o seu rim ao seu ex-esposo. Aí ela brincando disse para ele: agora você não é mais meu ex-esposo, você passou a ser meu irmão. Porque aí dentro tem algo que é meu. Mas o que eu quero trazer com isso? Que pessoas há que quando separam-se, elas viram inimigas, não querem conversa, não querem saber, não querem informação. Mas aquela senhora, quando foi perguntada por que ela fez isso, ela disse: em recompensa os bons anos que vivemos juntos. Ele é uma pessoa tão boa, ele nunca fez algo desse tamanho de maldade para ninguém. Ele merece sim que eu faça isso. Então, meus amigos, nós precisamos fazer tudo para merecer que alguém, mesmo que tenha convivido conosco e deixou de fazer, ainda leve de nós uma recordação, um amor tão grande que possa dividir conosco aquilo que é seu. É quando a gente se dá que a gente cresce. Eu quero agradecer a oportunidade de aqui estar, a paciência do Senhor e pedir ao onipotente Deus que nos abençoe. Muito obrigado. Belíssima reflexão, né? Então nós só temos que agradecer mais uma vez ao nosso querido irmão Adilson por esse momento maravilhoso que com certeza vai nos fazer refletir muito. E como ele falou em doação, dá de si mesmo. No próximo sábado, 6h30 da manhã, estaremos lá em Itapuã, bem em frente à igreja, dando um pouquinho de nós para os nossos irmãos em situação de dor. Tá? Fica esse convite para todos que queiram se doar também. Tá bom? Então, para encerrar essa primeira etapa desse nosso trabalho, eu ainda convido o nosso irmão para fazer a oração de encerramento. Enquanto isso, o administrando a água estará distribuído. O Mestre é Jesus, a quem nós recorremos nesse momento, não para pedir-te, Senhor, mas para apresentar-te a nossa gratidão por tudo quanto nos tem chegado, de toda forma, de doação maravilhosa do seu coração para conosco. Senhor, nós externamos humildemente a nossa gratidão, dizendo que, Senhor Jesus, envolve o seu amoroso abraço todas as criaturas que nesse momento passam por dificuldades, as dificuldades físicas, morais, espirituais, as dificuldades, Senhor, do norteamento da própria vida. E quantos irmãos nossos que não sabem para onde ir? Há quantos irmãos nossos, Senhor, que nesse momento não tem para onde ir? Jesus amigo, salva-os, cura-os, leva-os a um novo norte, a um novo horizonte,
porque nós sabemos que tu, Mestre, és o Salvador. Receba de nós, Jesus, humildemente, os nossos agradecimentos. E fica conosco, Senhor, para que possamos nas nossas caminhadas derramarmos luzes em seu nome. Vem, Senhor, nos abençoe. Que assim seja. Que assim seja. Estou liberado. Hã? Estou liberado. Com certeza. Tinha permissão para sair. Não é que eu gostaria, né? Mas... Muito obrigado, meu irmão, mais uma vez. Querido Cunha, Essa família lhe abraça e lhe agradece. muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Vamos lá. Boa noite. Vou pegar essa ideia aqui, toda aqui, né? De cara que eu não sou besta. Aqui, olha o chato. Obrigado. Meu querido irmão. Fiquem com Deus. Muito obrigado. E assim, mas agradecendo a espiritualidade, aos irmãos que aqui se encontram presentes, uma boa noite de muita paz. Assim encerramos o nosso trabalho desta noite.